um bate-papo informal é sobre um espetáculo que foi dirigido pelo Franco, ele vai dizer melhor sobre isso. Um espetáculo chamado O Espírito da Montanha. E esse espetáculo vai servir como pano de fundo para a nossa conversa sobre o teatro e a cultura de paz. Então, o Franco apresenta, resumidamente, o espetáculo, e logo após eu apresento sobre cultura de paz, falo de uma forma resumida e simples sobre o conceito de cultura de paz, e aí a gente passa a dialogar sobre o espetáculo, sobre a cultura de paz e sobre tudo que vocês quiserem, sobre atualidade, sobre arte, sobre espiritualidade, enfim, a gente abre para os comentários, perguntas. Eu sugiro que quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo desde já. Tem um botão de perguntas aí, para quem está acostumado a participar de live, tem um botão ao lado da área de comentários. Faça a pergunta, eu vou olhando, e a gente vai respondendo. Ana Cláudia Laurindo, seja bem-vinda. Então a gente vai fazendo esse diálogo, eu, Franco e vocês. Isso pode acontecer o tempo todo, tá bom? Então vamos começar. Franco, a bola está contigo. Fale sobre esse espetáculo, sobre o teatro. Ok? Será que eu estou pausando aqui, meu Deus? Mas está ok. Ok? Porque para mim, às vezes, quando meu áudio some, fica chato para... Fica tentando aqui encontrar um lugar aqui para o meu celular. Só um instantinho. Ai. Aí, okay. Tá ótimo. Deixa ele aí aqui quietinho. Bom, vamos lá então. O que é o Espírito da Montanha? O Espírito da Montanha foi um espetáculo dirigido por mim em 2018. Nós levamos aproximadamente 6 meses para montar e tivemos aí uma base de estudo, de preparação de aproximadamente uns 8 meses. Foi onde eu me envolvi bastante com a questão da pesquisa da dramaturgia e posteriormente, quando eu consegui reunir o elenco para montar, a gente levou aproximadamente uns 6 meses. Né? Nós começamos em janeiro de 2018 e estreamos em junho de 2018. O que é o Espírito da Montanha? Foi um projeto de produção teatral a partir da adaptação do conto popular chinês chamado O Lago Verde Oliva. Esse foi um conto publicado pela editora Paulus. Né? Sua publicação, aliás, a produção do espetáculo, né, como eu já falei, foi em 2018. O argumento do espetáculo tem origem nas bases da filosofia Zen. E ele narra uma aventura no universo, né, do autoconhecimento, repleta de amor, coragem, sonhos, compaixão e generosidade. Esses são os aspectos principais assim, dessa narrativa. E foi isso que me chamou a atenção quando eu pensei em trabalhar com esse conto. Os meninos eram pequenininhos, eu contava histórias para eles. Eles nem se lembram dessa história, os meus filhos. Né? Eles nem se lembram quando eu contava essa história para eles. E eu falei, sabe, isso vai me dar uma montagem. Eu quero montar essa história. Eu acho ela muito bonita, eu acho bem interessante, bem positiva, né? Elevado. Então, bom, e aí quando tive uma oportunidade específica, encaminhei o projeto para a Secretaria de Cultura, para a lei municipal, ele foi aprovado, né? E aí nós conseguimos montar. O que é, então, né? Que a gente vai dizer, que vou fazer aqui uma síntese do espetáculo, rapidamente, da história, para que vocês possam ficar por dentro da gente vai conversar. Vamos lá. Todos os dias, ao pôr do sol, à beira do Lago Verde Oliva, um jovem camponês se questiona do porquê das águas desse lago serem tanto
serem turvas e embaçadas se a nascente do lago é alva e cristalina? E por que que ele tanto trabalha e nunca consegue acumular riquezas para dar uma vida mais digna e tranquila para sua mãe? Bom, vamos lá. Após saber da existência de um sábio espírito que vive do outro lado, do lado oeste da montanha, e que a tudo tem respostas, então esse jovem decide enfrentar o desafio de aventurar-se em uma desconhecida viagem. E procurando, né, ele junta os mantimentos para com que a mãe possa ficar durante o tempo que ele tiver fora, né? Ele junta esses mantimentos e trabalha dobrado, né? E finalmente toma o caminho. A caminho da jornada, né? Ele enfrenta todas as dificuldades, né? O medo, a solidão. E exatamente em cada um desses momentos ele sempre tem uma ajuda, de alguma forma aparece. Quando ele estava com muito medo e na solidão aparece a casa de uma senhora idosa que dá comida para ele, dá pouso, né? E aí ele se recupera, né? E aí quando ela fica sabendo que ele vai em busca do espírito da montanha para saber as respostas, né? Para ter esse conhecimento, ela vai e pede para ele perguntar qual o remédio para a cura da mudez da bela filha dela. Seguindo viagem, encontra-se com criaturas das sombras que lhe abstraem as forças a fim de lhe impedir a jornada e acaba sendo resgatado pela mão amiga de uma outra pessoa, um senhor rico e o seu filho, que lhe dá pouso e alimento. E sabendo que o jovem vai à procura do espírito, também pede para ele que pergunte por que a sua laranjeira não dá frutos. Mais adiante, subindo a montanha, já quase próximo da sua chegada, ele enfrenta uma tempestade, frio e a enchente dos rios, né? E fica impedido de continuar a viagem. Porém, que de repente, eis que surge uma serpente gigante de dentro do rio, como uma pérola brilhante na testa. E sabendo que o jovem vai em busca do espírito da montanha, pede a ele que pergunte ao grande sábio o que ela poderia fazer para se desligar da terra e conseguir voar aos céus. Olha que interessante. Chegando no grande espírito, com todas as suas questões, o espírito, aliás, antecipa que só pode responder 3 perguntas. Não pode mais do que 3. De modo que ele teria que deixar de lado uma. Aí ele pensa bem, fica atordoado, pensativo. Ele resolve abrir mão das suas perguntas e retorna com a resposta para as outras pessoas. Para a serpente, quando ele volta, ele diz a ela que ela teria que abrir mão da sua valiosa pérola mágica. E assim ela faz e deixa a pérola de presente para ele. Para o senhor rico, seria necessário cavar a terra e encontrar os seus baús de moedas, e assim que retirá-los, a água jorrará de dentro da terra e ele vai ter que pegar essa água e irrigar a laranjeira, e a laranjeira vai dar frutos muito valiosos. E para a senhora idosa, sua filha, né, a filha dela vai falar assim que ela ver o homem em que ela se apaixonar. E, bom, ao retornar para casa, olha só, quando ele retorna para casa, ele retorna com uma pérola, um baú de moedas que ele ganhou do homem rico, né, como presente, e uma bela esposa. E encontra sua mãe cega de tanto chorar sua ausência, que não pôde contemplar o brilho das 3 joias. Inflamado de revolta, ele esfrega a pérola nos olhos da mãe, de alguma forma, para que ela volte a olhar, e nada. E sua mãe não... Ele fica reflexivo, então, ao contemplar que sua mãe, aliás, não lhe esperava riquezas, mas somente sua presença. Promete trocar tudo o que ganhou para ter a visão da mãe de volta. Então, quando ele esfrega a pérola com uma certa fé, diferente, como ele estava fazendo antes, né, a visão da mãe volta. E quando ele vê que isso aconteceu, por uma mudança e pela vontade dele,
Então, o que ele faz? Ele deseja também que ninguém mais passe por necessidades fundamentais naquelas terras. E que todos os ricos e egoístas e orgulhosos desapareçam daquelas paragens. E assim foi. E o lago voltou a ser puro e cristalino. Essa é a história do espírito da montanha. Nós fizemos um trabalho que foi um trabalho de adaptação do texto inicial. Essa adaptação consistiu em algumas mudanças. Uma dessas mudanças foi, nós procuramos extrair, retirar do texto o determinismo que havia nele ainda. Apesar de ser um conto baseado num conto zen, e a gente pode imaginar que o conto zen ele é caracterizado pela ausência de determinismo, justamente porque ele só é afirmação. E o determinismo ele tem uma negação e uma afirmação, né? Que nas bases do pensamento ocidental é o que a gente conhece como bem e mal, certo e errado, né? E que são traduzidos por esse positivo e negativo. E na perspectiva do Zen, essas questões não existem, ele é sempre o tempo todo a afirmação. Nós podemos dizer que na perspectiva do Zen, o próprio fato do jovem sair de casa já é um fato de elevação e de contração no sentido de ganho de conhecimento. Ele já estava subindo a montanha, mas ele só de fato subiu a montanha quando ele chegou na mãe. Foi quando ele completou a montanha. Mas a partir do instante que ele sai de casa, a experiência dele já começa a se configurar. E na medida que ele vai caminhando, a experiência vai se configurando sem menos ele pensar se ele tenha chegado ou não. Essa perspectiva do Zen, onde o primeiro passo pode ser o último passo, mas você tem que dar ele. Então, uma das coisas que nós pensamos bastante foi isso. O final do livro, ele dizia assim, do texto, ele dizia que esperava que todos os ricos maus desaparecessem da Terra. E a gente tira esses aspectos ricos maus, porque se a gente falar de ricos maus, a gente vai estar falando dessa perspectiva determinista, né? Bom e mal. Essa dicotomia, né? E essa dicotomia que restringe as ações dos seres humanos, né? Então, foi isso. Eu queria, antes de você colocar algumas outras questões, eu queria trazer aqui, porque eu sei que tem alguns deles estão aí, estão vendo, e eu queria dizer que esse espetáculo, ele teve como elenco, né? Eu queria citar aqui, foi comigo na direção, né? Possui um elenco formado pelo Bruno Ditano, o Caco Rodrigues, Daniela Rocha, a Laísa de Jesus, o Luiz Eduardo Carneiro, o Otto Caetano, e na assistência de direção e na direção de arte, a gente contou com a Vanessa Taiboá, na trilha sonora foi composta pelo Everton Luiz, e os figurinos foram feitos pela Renata Caetano. A cenografia e a identidade visual do espetáculo foi feito pelo Paulinho Pessoa. Um abraço para o Paulinho, um abraço para todo mundo também. A fotografia foi feita pela Rafaela Pessoa, que eu não sei se ela está conectada aí. A iluminação foi feita pelo Alan Lourenço e a filmagem e cobertura pela Joana Dark. E aí a gente teve uma série de outras pessoas que ajudaram demais no processo. Como, por exemplo, a Maria Eugênia, que teve costurando também figurinos. Tivemos a Jay Matos também, que trabalhou na costura. E nós tivemos também a família Crispin, né? Formada pelo Wildes Crispin, Dulce Crispin e Jennifer Crispin. Esses três, a família Crispin, que também ajudou bastante. Na assistência de maquiagem, a gente teve também a ajuda da Tainara Coutinho, né? Então é isso. Na projeção de imagens, a gente teve a Edna Silva, que foi a minha esposa, que ajudou a gente a projetar as imagens no espetáculo. Então é isso. E na direção e comunicação de assessoria de imprensa, a gente teve o Alan Silvério. Não posso esquecer de forma alguma do Alan, senão ele me mata. Bom, muita gente boa. Muito. Eu tive uma equipe fantástica para poder fazer esse trabalho. E nós, Fábio,
tivemos envolvidos num processo que a gente não consegue explicar. Era uma conexão tão íntegra entre nós nesse trabalho, que tem uma série de detalhes para a gente falar, né? Que vai desde da elaboração da trilha sonora, que surgiu essa trilha a partir de um canto e de uma espécie de mantra que a gente fazia sempre que a gente começava a ensaiar, e que foi trazida pelo Bruno. E na medida que a gente foi fazendo, a gente fazia esse mantra sempre que a gente começava o ensaio, e terminava também com ele. E aí eu fui vendo que essas questões estavam tão conectadas, eu comecei a criar uma linha melódica para o mantra, e passei ela para o Everton. E o Everton fez uma trilha maravilhosa baseado nessa linha melódica. Né? Muito bem. Eu assisti o espetáculo, é belíssimo, ele está disponível no YouTube, depois a gente vai colocar o link para quem quiser assistir no YouTube. E então eu vou falar aqui sobre cultura de paz, para a gente fazer essa ligação entre a peça, a obra, o texto, o pensamento, a reflexão e a cultura de paz. Para falar em cultura de paz, de uma forma simples, eu vou trazer aqui o Manifesto 2000 por uma cultura de paz. Esse manifesto foi elaborado em 1999 por um conjunto de vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Eles se reuniram e elaboraram esse texto em conjunto, a pedido da Unesco. E esse manifesto foi divulgado desde então, está na internet, para que a gente possa aderir a ele, né, de forma ativa, eu, o outro, a comunidade, a sociedade, o mundo todo. Enfim, ele diz assim, são seis valores, 6 ações a favor da cultura da paz. Primeiro, respeitar a vida. Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito. Segundo, rejeitar a violência. Praticar a não violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social. Em particular, contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Terceiro, ser generoso. Compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito de generosidade, visando o fim da exclusão, da injustiça e da opressão política e econômica. Quarto, ouvir para compreender. Defender a liberdade de expressão e diversidade cultural, dando sempre preferência ao diálogo e à escuta do que ao fanatismo, à difamação e à rejeição do outro. Quinto, preservar o planeta. Promover um comportamento de consumo que seja responsável e práticas de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio da natureza do planeta. E sexto, redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade com a ampla participação da mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de modo a construir juntos novas formas de solidariedade. Então, em resumo, respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. E eu consegui ver tudo isso nesse texto e nessa obra. E acho que a gente pode começar por aí, a pensar situações dessa história em que mostra isso. Por exemplo, respeitar a vida, a dignidade de cada pessoa. Na hora que o camponês decide fazer esse movimento, ir nessa jornada em busca das respostas ou da compreensão, ir atrás do espírito da montanha, ele o faz motivado pelo respeito à vida. Porque quando ele vê a situação que ele vive, ele e a
a mãe dele, né? De penúria, de tanto trabalho, trabalho, e não havia dinheiro suficiente nunca. E ele se questiona por que isso. Ao mesmo tempo, de forma simbólica, ele vê a nascente do lago, que já nasce turva desde a nascente. É como se fosse um processo já viciado, que desde a origem não houvesse solução a princípio. Quer dizer, questionar mais fundo, né? Sei. No texto, o lago, ele é turvo, mas ele sabe que a nascente é clara e cristalina. Ele sabe que o princípio é cristalino. Aí essa é a grande questão. Como é que ela se suja? Como é que ela se torna turva? Em que momento, né? Então, ali é o respeito à vida. A vida, porque a vida tem que ser vivida, não deve ser uma sobrevivência. Deve ser uma vida com abundância para todos. Para ele, para a mãe, para todos. Então, ali é o que motivou ele, o respeito à vida. A gente se move, são as nossas necessidades que nos movem, né? São os nossos sentimentos e necessidades. E ali, isso falou mais alto a ponto dele se planejar, deixar suprimento lá para a mãe dele, não deixou, em respeito à vida, ele deixou suprimentos para que a mãe pudesse ter o que comer na sua ausência, e ali ele se foi nessa jornada. E vejo também outros, como, por exemplo, ser generoso, um outro princípio da cultura de paz. E ele teve essa experiência na jornada, quando ele foi recebido numa primeira casa para ter água, ter alimento, ter repouso, descanso. Numa segunda oportunidade, novamente, né? O seu rico também ofereceu para ele, na ida e na volta. Então, ali eu vejo generosidade que ele faz. E a generosidade sincera é aquela que você dá sem esperar nada em troca. E foi isso que ele fez. E foi isso que ele recebeu também daqueles que deram a ele de beber, de comer. Vejo ainda a questão de ouvir para compreender. Porque ele, por mais que ele buscasse respostas para uma necessidade que era dele, ele ouviu aquela pessoa que ofereceu a ele o alimento, ouviu a necessidade deles, e eles falaram, já que você vai consultar o Espírito da Montanha, você pode também levar a minha questão, a minha pergunta, a minha necessidade? E ele, sim, claro, eu levo também. Então ali ele é generoso e ao mesmo tempo ele ouviu e levou essa necessidade. Ele escutou o outro. Isso é importante. Ele poderia simplesmente dizer que não. Só me interessa saber o que eu quero. O que você quer saber não me interessa. O seu problema não é meu problema. Mas não foi assim que ele agiu. E eu estou falando aqui, mas você pode ir falando também, Fernando. Todo mundo aí também quiser mandar perguntas, fique à vontade. Eu estou aqui alocubrando, estou aqui trazendo. Uma das questões, em relação a essa questão da generosidade dele, em nenhum momento ele espera uma contrapartida. Isso que é uma das coisas mais interessantes do caráter desse jovem. Ele não espera nada em troca. Ele encontrou essas pessoas porque ele tinha necessidade naquele momento e essas pessoas o auxiliaram. Quando ele chega diante do Espírito da Montanha, fala mais alto o espírito altruísta dele. Então, ele ficou tão preocupado e tão tocado, né, numa relação tão empática que ele teve com aquelas pessoas, que ele disse, nossa, o meu sofrimento não é de nada, né, porque eu estou só apenas querendo saber por que eu não consigo juntar dinheiro e por que o lago é escuro daquele jeito. Então ele pensou, essas pessoas, eu tenho que levar a resposta delas. E esse momento eu acho que é muito importante, né? O aspecto altruísta e compassivo, né? Quando você se coloca na situação dos outros e vê aquilo que os outros estão passando, né? Acho que é bem isso que você está falando. Continua, por favor, Fábio. E ele provou esse altruísmo e essa generosidade ao chegar no Espírito da Montanha, e ele tinha 4 questões, a dele mais 3. Sim. E o Espírito da Montanha falou que só poderia atender a 3, responder a 3. É como o gênio da lâmpada, né? Só posso atender 3 pedidos. E ele deixou a dele.
né? Ele abdicou da dele para favorecer os outros 3. Isso para mim é altruísmo e é generosidade. Sim. Sim. Eu estou vendo perguntas, o pessoal está fazendo, a gente está anotando aqui para responder, tá? Mas eu só vou concluir aqui esses últimos pontos e a gente abre para essa discussão com o pessoal também. Preservar o planeta é outro item aqui do manifesto. Poxa, isso aí também estava na obra toda. Saber por que a água fica turva se ela nasce limpa. Isso é preservação do planeta. Poder gerar o alimento onde ele trabalha, ter condições de gerar o alimento e de produzir seu meio de vida, sua sobrevivência. Isso é preservar o planeta de forma sustentável. Enfim, rejeitar a violência, a prática da não violência ativa é fundamental, esse conceito nos dias de hoje, sempre. A não violência, querer não causar dano ao outro em nenhuma forma de vida. E ele teve uma jornada difícil, ele teve inclusive situações durante a jornada de luta, de uma luta não violenta, vamos dizer assim, porque ele não fez para causar dano, mas sim para conseguir superar os desafios. Então, eu vejo que ele não desejou em nenhum momento causar dano a ninguém, mas sim a conseguir superar os desafios que aparecem na vida de todos nós. E, por fim, redescobrir a solidariedade. Eu acho que ele foi aprendendo isso. A caminhada faz isso com a gente, se a gente estiver aberto para isso. Perceber novas formas de solidariedade. E quando ele recebe os alimentos, o abrigo, ele está percebendo isso na prática. Quando ele leva a pergunta dos outros, ele está percebendo como ser solidário. E quando ele recebe como, vamos dizer assim, prêmios generosos de cada um, né? Tudo são formas de solidariedade. E ele faz isso tudo pela mãe dele, que ele quer uma vida melhor para ela. Isso é ser solidário. Isso me lembra a pergunta que alguém fez aí, eu perdi o nome da pessoa, sobre como correlacionar esse conto, esse espetáculo, com o momento que a gente está vivendo hoje, de isolamento, de dificuldade mesmo, né? De falta de conexão. E eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de redescobrir a solidariedade nesse instante. Isso faz a gente refletir. E aí eu te devolvo a bola, Franco, porque eu acho que o papel da arte, mais do que dar respostas, é criar as perguntas, né? Às vezes a gente não tem resposta, mas se ela puder criar a pergunta para a gente, na nossa cabeça, ela está cumprindo um bom papel, não é isso? Exatamente. Problematizar, né? Por isso que muitos artistas ou são deuses ou são demônios. Porque verdade. Olha, tem uma coisa que em relação aos dias de hoje, o do lago, me chama muita atenção por esse aspecto da preservação do planeta que você falou, né? Preservação do meio ambiente, que em Veneza, por conta dos barcos que ficam ali navegando, né? Nos canais de Veneza, o tempo todo os caras ficam com as varas no fundo do rio, o rio fica turvo, fica cheio de lama. Mas com a parada, né, da quarentena, os rios os peixes começaram a aparecer, as pedras, né, a água começou a ficar cristalina. É uma coisa realmente interessante da gente refletir, né? Me chama muita atenção essa questão do lago. O lago tem uma nascente cristalina, e aí vamos remeter isso para a questão da espiritualidade na perspectiva kardecista, né? Quando Kardec nos diz que os espíritos foram todos criados puros e ignorantes, esse conceito de pureza quer dizer que ele não tinha ainda o elemento da experiência inserida. Porque é a partir da relação da experiência com a matéria. Franco, está falhando o seu áudio.
Escreve aí para ele. Seu áudio sumiu, Isso. Se quiser sair e entrar de novo. Isso. Enquanto o Franco não volta, tem uma outra pergunta interessante que foi feita sobre o que é a vida. Uma pergunta muito interessante. Vou voltar aqui com o Franco. Oi? Oi, Fábio. Opa. Tá. Então, acabei me desconcentrando aqui com o que eu estava falando e acabei me perdendo um pouco. Essa relação do... Pode falar, Fábio. Então, Fábio, teve uma pessoa que perguntou enquanto a gente estava conversando sobre o que é a vida. Acho que foi na hora que eu falei sobre a necessidade de se ter vida e vida em abundância, e não uma sobrevida, né? Uhum. É uma pergunta interessante e, de uma certa forma, instigante. Acho que são várias as respostas possíveis. Eu prefiro pensar em respeitar a vida como respeitar a dignidade de todos os seres vivos. E eu penso sempre na não violência, na ahimsa do hinduísmo, do budismo, que é não causar dano a nenhum ser vivo, de qualquer forma que seja. Eu acho que isso é uma forma de respeitar a vida, seja a vida como ela é. Né? Eu não sei se eu posso dizer o que é vida e o que não é, sabe? Eu acho. Agora, também acontece que muitas vezes a gente vive uma vida que é meio sem vida também, né? Uma vida de sobrevida, uma vida morna, uma vida que a gente sabe, às vezes sem significado, né? Acorda para trabalhar e dorme para trabalhar e sempre correndo atrás. Isso me remete também ao conceito da cultura de paz, que é combater todas as formas de violência, inclusive a violência econômica, aquela que não permite você ter uma vida em abundância. Então, para mim, a vida tem que ser pensada de várias e várias formas nesse sentido. E nós temos nesse momento de uma certa paralisação geral do planeta, né? É uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre tudo isso, né, que está acontecendo. Como vários mecanismos que a gente estávamos atuando e submetidos de forma automática, de repente tudo para e a gente pensa, e agora? Era isso mesmo? Isso era realmente necessário? Há outra possibilidade? Há outra forma de que todos tenhamos essa vida e vida em abundância? Que todas as necessidades, né, possam ser olhadas e atendidas de todos os seres, que é o que prega também a não violência, a cultura de paz. São perguntas importantes e que a gente também joga aí para as pessoas comentarem, né? O que elas pensam diante de tudo isso. É importante a gente fazer uma diferenciação entre necessidade e desejo, né, Fábio? Sim. Porque muitas das vezes a gente pensa que tudo que eu quero é uma necessidade. Né? Como é que seria isso? Então, pelo conceito, né, da comunicação não violenta, muitas vezes o que eu desejo é apenas uma estratégia para atender uma necessidade. Essa necessidade são as necessidades universais que todos os seres humanos têm. Necessidades tanto as mais básicas quanto as mais abstratas. Necessidades básicas como de alimento, de descanso e repouso, necessidade de divertimento. Né? A arte, ela tanto supre minha necessidade de divertimento, e aqui a gente não tem que questionar bem ou mal, fugir, sair dessa dicotomia. Ela cumpre um papel, uma necessidade de divertimento, como de reflexão, de estudo, de elevação. São necessidades de autoestima, necessidades de crescimento, de espiritualidade, da minha expressão da espiritualidade. Todos nós temos o direito. Necessidades de... Enfim, são muitas as necessidades. Só que os nossos desejos, geralmente, estão mais atrelados a
como eu vou atender essa necessidade? A gente chama isso de estratégia. Tem várias formas. Isso são escolhas. Me apegar à escolha, me apegar à estratégia, ao desejo para suprir essa necessidade, é que às vezes é um erro. Porque eu acho que eu só tenho esse caminho e acho que é isso que eu preciso atender. Não. Existem várias formas de se olhar para isso. Mas eu preciso atender a minha necessidade, mas a sua também. Eu tenho que atender a minha, a sua e a do vizinho. A minha, a sua, do vizinho e a do bairro todo. E a da comunidade, a da cidade, todos, né? Senão a gente não constrói. O que mais acontece é que a gente pensar as necessidades por uma via de mão única, né? Quer dizer, só sai de mim para fora, né? Quer dizer, ela vem de fora para mim, sempre para mim, né? A gente sempre pensa que é aquilo que, como está muito atrelado ao desejo, é o que eu quero. Mas a gente não pensa que, como as necessidades são universais, a mesma necessidade que eu tenho, o outro também tem. Então, de que modo que nós podemos conseguir negociar, ou não negociar, mas podemos dialogar para entrar numa equipe de atendimento dessas necessidades? A necessidade de respeito, todos nós desejamos, todos nós queremos, então nós temos essas necessidades. Será que eu cumpro com essa necessidade quando eu penso em ter respeito? Pensar em ter respeito significa não só não é só necessitar do respeito, mas é também ter respeito, né? Isso é uma contradição que nem sempre a gente percebe, Fábio. Sim. Né? Sim. Essa questão da necessidade como uma via de mão dupla, né? Ela é intrínseca a essas duas coisas, né? Tanto para cá quanto para cá. Ela não tem como ser só isso. Não tem como. Senão seria uma atitude egoísta, né? E a gente tem que ter essa alteridade, essa simpatia, né? O outro faz parte. Deixa eu ler a pergunta aqui, o comentário da Patrícia Barcelos. Percebo que enquanto... pode falar. Enquanto você lê aqui, a minha bateria está indo, vou trocar aqui, eu vou ficar sem um fone, porque eu estou no iPhone, o áudio não vai ficar tão bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Percebo que enquanto vamos subindo a montanha da nossa vida, vamos tropeçando e buscando respostas. Esse rio turvo, muitas vezes, pode ser o escuro da alma, as dúvidas e temores diante do futuro incerto. Muito bem, Patrícia. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o rio da nossa vida fica turvo várias vezes, né? Acredito que quando a gente está com sentimento de boas intenções, mas eu digo sem máscaras, né? O desejo sincero, né, da ação com o outro, acho que nosso rio é mais cristalino, porque ali é uma verdade. E quando a gente age com o outro, com a vida, muitas vezes com uma máscara, né? Cumprindo um papel social, cumprindo aquilo que os outros esperam no turbo, porque na verdade não mostra a gente como a gente é de verdade. E é importante que a gente tenha essa autenticidade e empatia, né, um com o outro, para a gente ver como de fato o outro é e abrir essa possibilidade para que o outro se manifeste como ele realmente é. Tranquilo, deixa eu entrar aqui de novo com o Franco. Ana Cláudia, arte é vida. Arte é vida. E acho que vida é arte, né? A arte de viver. Né, Franco? A Ana Cláudia Laurindo dizendo aqui que arte é vida. Como a arte é necessária, né? Sempre foi, cada vez mais, tão combatida e tão necessária. É uma coisa interessante, né? A palavra arte deriva, né, da palavra grega, artes, né? Que significa fazer. Fazer. Executar uma ação, né? Deixar fluir. Só que no conceito de arte, como nós falamos dessa arte, que a gente chama, existe um elemento chamado poiesis, que é um valor que está acima da imitação
e da técnica de execução das. Tudo que a gente faz está baseado na técnica, ou então na imitação. Mas a arte, como nós chamamos de arte mesmo, e que talvez aí seja do que nós chamamos de vida, né? Essa nossa vivência, o fluir, nossa existência, né? O que a gente chama de arte, quer dizer, a capacidade que a gente tem de criar coisas que não. Cortou, viu, Franco? Cortou novamente. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Lá. Ana Cláudia escreveu assim: compreender as condicionantes que nos prendem a caminhos únicos é importante para variar as possibilidades. Sim, isso é necessário. E aí a gente precisa fazer um voo maior, né? Porque senão a gente fica olhando só de um ângulo, e desse ângulo eu acredito que esse é o único caminho. E se eu consigo fazer um voo maior e olhar melhor o terreno, eu percebo que eu estou condicionado às vezes no meu comportamento, na minha atitude, nas minhas escolhas, achando que é sempre esse. E aí é a confirmação do viés, né, daquilo que eu acredito e penso, e vou sempre por aí. E é por isso que eu acho que o diálogo, a arte tem esse papel de mostrar outras culturas, outras reflexões, mostrar o outro. Isso para a Brepaz é muito importante. A parte da artística, para nós, é muito importante. São nossos valores a inclusividade, a diversidade, a representatividade, a democracia. E eu acho que a arte cumpre esse papel. Mas ela precisa ser uma arte que se permita isso também. Então, a Prepaz, ela procura ter um espaço onde a arte seja livre para isso, para essas reflexões e a construção desses valores. Já caiu de novo. Quanto tempo nós temos ainda? 3 minutos? Essa eu vou deixar para o... Existe arte espírita, o Franco vai falar essa. Tá. O Idário comentou aqui, a Brepaz é vida, é arte, é oxigênio para o espiritismo. Gratidão, obrigado. A Brepaz é um conjunto, é um coletivo, uma associação de espíritas, tem uma construção coletiva de espíritas que se reuniram para desenvolver os direitos humanos, a cultura de paz e a não violência, tanto no meio espírita quanto na sociedade em geral. Franco, veja a pergunta aqui da Mirella Brasil, você vai ter talvez uns 2 minutos para responder, porque nosso tempo de live vai encerrar. Mas se qualquer coisa, a gente volta, tá, pessoal? Se durante a pergunta dele não der tempo, a gente recomeça a live para poder concluir direitinho, tá? Então a Mirella perguntou aqui, existe arte espírita? Qual que é a pergunta dela? Essa pergunta. Essa é com você. Caindo. A conexão tá. A gente não conseguiu ouvir. Se você quiser sair, entrar de novo e tentar responder, porque aí a gente ouve direitinho. A Joyce está pedindo. Na Cláudia, gratidão. A gente não está encerrando ainda, mas a gente está encaminhando sim para o encerramento, mas a gente quer ainda a resposta do Franco. Mas a gente já também fica muito feliz, manifesta a nossa alegria com a participação de todo mundo. Franco vai que é tua.
Existe arte espírita? Vamos ver. Tá. Do meu ponto de vista, não. Não. Existe arte. Assim como não existe arte grego-romana, existem denominações. Denominações são conceitos que nós usamos para fazer as coisas entendíveis. Mas nós não podemos, não podemos, às vezes, confundir os conceitos com as coisas tais como são. Nós usamos o conceito para representar uma coisa. Então, quando nós falamos de arte espírita, é uma conexão que nós fazemos na relação que existe entre a arte, as expressões artísticas utilizadas dentro do movimento, dentro do. Acho que conseguimos compreender, né? Todo mundo conseguiu ouvir até o fim, né? Deu uma cortadinha, Franco, mas eu acho que deu para a gente ouvir. É... Para a gente continuar o papo. Porque a gente abriu para o bate-papo mesmo. Vamos botar o Franco novamente. Leonardo entrou, Marlene entrou. Oi, Fábio. Ok? Oi, Franco. Então, a minha rede está caindo demais. Eu não sei por quê. Talvez seja por conta do Instagram. Eu quase não entro por aqui no Instagram. Não quase... Mas vamos lá. A gente estava falando sobre arte espírita. Então, existe o termo, ele é utilizado como uma forma de configurar um tipo de expressão artística que está ligado ao universo doutrinário. Quando Kardec fala sobre arte espírita, ele está falando a possibilidade de que as artes, as expressões artísticas, consigam descobrir o universo grandioso da espiritualidade, dos temas grandiosos que a espiritualidade pode fornecer para os artistas criarem. Mas o Kardec não está dizendo especificamente que nós devamos usar os temas ou os elementos doutrinários para produzir arte. Elemento doutrinário é elemento doutrinário, né? Quer dizer, então, quando a gente olha por esse aspecto, por exemplo, grande parte da fotografia americana, né? Principalmente os filmes. Patrícia. Podemos dizer que o diálogo é a melhor forma de autorizar a manifestação da verdade, Fabinho? Sim, diálogo é essencial. Diálogo é uma ferramenta, eu diria uma ferramenta muito esquecida e uma ferramenta que está sendo muito mal compreendida, mal utilizada. Porque o diálogo pressupõe, eu estou respondendo aqui, Franco, a Patrícia, um comentário dela, o diálogo pressupõe uma dança, assim Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta. Gente, só um segundo, vai terminar a live.